Fala aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal Física com o Professor Marconi. Aula de hoje, queda livre aí dentro da cinemática, ainda cinemática escalar, né? Esse assunto aí, onde foi primeiro discutido aí por Aristóteles por volta aí do ano 300, né, antes de Cristo. Ele acreditava até que se eu soltasse dois corpos, né, com massas diferentes, aquele que tinha maior massa cairia primeiro ao solo, né? E aí no século 17 depois de Cristo, foi que Galileu Galilei, com algumas de suas experiências, provou que isso não é verdade, né? Na realidade, se eu soltar dois corpos com massas diferentes, eles vão chegar ao solo no mesmo instante, né? Agora a gente vai considerar aqui nossa queda livre que não vai haver interferência, não vai ter atrito nem mesmo com o ar, né? Então algumas coisas a gente vai falar que é uma queda no vácuo, certo? Então fica à vontade e vem comigo. Então vamos considerar o movimento de queda livre como sendo um movimento retilíneo uniformemente acelerado, ou seja, à medida que eu pego um corpo, deixo ele cair, ele vai aumentar a sua velocidade à medida que ele cai, levando em consideração que o que faz ele cair, na realidade, né, é a gravidade da Terra. Aqui também nós vamos considerar que seja 10 metros por segundo ao quadrado, para facilitar os nossos cálculos. Tá? Então, à medida que esse corpo vai caindo, né, você percebe aqui no desenho, ele vai aumentando sua velocidade, né? Essas distâncias de um para o outro vai aumentando, né? Eu vou também determinar que o meu deslocamento, né, ele vai ser de cima para baixo, né? É um movimento de queda livre. Considerando também que no movimento de queda livre, a partir do momento que eu estou segurando o objeto e eu solto, né? Quando eu estou segurando, ele vai estar em repouso. Então, nós vamos considerar que a nossa velocidade inicial ela vai ser igual a zero. O corpo vai estar em repouso. À medida que eu solto, ele vai cair e vai aumentando a sua velocidade, né? Como a gente vai considerar que o movimento é acelerado, né? Nós vamos usar as mesmas equações do movimento uniformemente variado, né? Onde a gente já viu em aulas passadas aí, ó. Então a gente vai considerar que a velocidade seria velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, fazendo aqui algumas mudanças, né? A gente já está vendo que em queda livre a velocidade inicial vai ser igual a zero. Então já posso aqui, no caso, eliminar a velocidade inicial, né? Vamos também pegar a aceleração e trocar pela aceleração da gravidade, né? No lugar do A, nós vamos colocar a letra G, não é isso? Então a velocidade seria a gravidade vezes o tempo. Então essa é a primeira forma para me calcular a velocidade que esse corpo está caindo, a velocidade final, na realidade, né? Depois eu vou ter a equação do espaço, né? Seria a velocidade inicial vezes o tempo, a aceleração, tempo ao quadrado dividido por 2. Considerando sempre que a velocidade inicial será nula, né? Vai partir do repouso, vou eliminar também esse termo aqui, ó. E no lugar aqui do nosso ΔS, eu vou botar ΔH, considerando a altura, né? Então a minha fórmula ficaria o seguinte: ΔH ou seja, ΔH, né, a variação de altura, é a aceleração da gravidade, tempo ao quadrado dividido por 2. Essa é a fórmula que nós vamos usar para calcular a altura, né? Vamos ter também a equação de Torricelli, né, que é aquela equação que nós usamos quando na minha questão eu não tenho o tempo, né? Então, de novo, tirando aqui a velocidade inicial porque é nula, e trocando ali o A pelo G e o ΔS por ΔH, nós vamos ter essa equação, tendo a equação de Torricelli, né? Então nós vamos usar essas três fórmulas, que são as mesmas fórmulas do movimento uniformemente variado, né? Então aqui só trocando apenas a letra A pela letra G de gravidade, né? O ΔS pelo ΔH. Vamos colocar a nomenclatura de todos e com as suas respectivas unidades, né? Então vou ter a velocidade final, no caso, né? É dada em metros por segundo. O nosso tempo, né, é dado em segundos. O ΔH é a variação de altura, dada em metros. E o G é a aceleração da gravidade, o qual a gente vai considerar, né, que ele seja 10 metros por segundo ao quadrado para ficar melhor os nossos cálculos, né, para facilitar os nossos cálculos. Então essas são as equações de queda livre, né? Aí, como eu falei para vocês no início, né, que Aristóteles achava que corpos com massa maior chegaria primeiro ao solo, né? Depois foi mostrado aí, foi provado pelas experiências de Galileu que isso não é verdade, né? Então a gente não pode esquecer dessa observação, né? Que até hoje tem alguns alunos que ainda confundem isso aí, ó. Então, ó, no movimento de queda livre, né, ó, dois corpos abandonados simultaneamente, né, da mesma altura, no vácuo, né, sem qualquer interferência, né, ó, chegam ao solo no mesmo instante, não independente da massa. Vai por quê? Porque está sendo aplicada aos dois corpos a mesma gravidade, né?
No caso aqui, a gente vai considerar 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se eu soltar dois corpos de uma mesma altura, mesmo tendo uma massa bem maior que o outro, eles vão chegar ao solo no mesmo instante, né? Vamos incluir aqui também no nosso assunto uma parte importante aí das pesquisas de Galileu, das suas experiências, né, que ficou conhecido como regra de Galileu, né? É uma parte assim um pouco que os alunos têm um pouco de dúvida, mas seria interessante também que você soubesse essa parte, porque algumas questões você vai ter mais dificuldade de resolver usando as fórmulas, certo? Vamos fazer aqui um desenho, né, de uma bola, né? Ela está aqui nessa posição, está em repouso. Depois vamos considerar a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. E considerando também o tempo zero, né? Lógico, a velocidade inicial será zero. Qual é o objetivo aqui? Vamos montar um gráfico da velocidade em função do tempo de queda dessa bola. Eu vou marcar esse tempo de 1 segundo, né? Considerando também que a cada segundo eu considerar a velocidade dela. Ó, a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada segundo a minha bola vai aumentar 10 metros por segundo a sua velocidade. Vamos considerar aqui o primeiro segundo de queda, né? Então, no primeiro segundo aqui eu vou chamar de tempo 1 igual a 1 segundo, a velocidade será 10 metros por segundo. A cada segundo, 10 metros por segundo. Ó. Então, agora vamos marcar agora o tempo 2, né? Ela vai estar um pouco distante. Aqui será o nosso tempo 2 segundos. Quer dizer, no primeiro instante aqui, daqui para cá ela levou 1 segundo, velocidade 10 metros por segundo. Daqui para cá ela levou mais 1 segundo, então já são 2 segundos de queda. Como a cada segundo ela aumenta 10, então aqui será o quê? 20 metros por segundo. E vamos marcar um terceiro tempo, né? O tempo 3, ó. No tempo de 3 segundos, né? Tempo de 3 segundos, ela vai aumentar mais 10 metros por segundo sua velocidade. Será a velocidade 3 de 30 metros por segundo, né? Ou seja, aqui foi 1 segundo, a velocidade 10 metros por segundo. Aqui foi 2 segundos, velocidade 2, 20 metros por segundo. Aqui o tempo 3, né? Velocidade 3, 30 metros por segundo. Então, qual é o objetivo aqui? A gente vai montar um gráfico, né? Agora vou montar o nosso gráfico da velocidade em função do tempo. Como é que eu faço para calcular essas alturas, né? Entre uma bola e outra, já que a velocidade está aumentando e essas distâncias também estão aumentando. Mas o tempo é o mesmo de queda. Certo? Então, montando esse gráfico, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter o gráfico da velocidade em função do tempo. Então, no primeiro segundo, né, a velocidade dela foi de 10 metros por segundo. No segundo tempo aqui, né, no segundo 2, a velocidade dela foi de 20 metros por segundo. E no 3, a velocidade foi de 30 metros por segundo. Essa linha vermelha aqui representa a minha gravidade, né, ela é constante, ou seja, cada ponto desse aqui, a gravidade é 10, né? Se eu dividir 10 por 1, vai dar 10. Se eu dividir 20, né, por 2, vai dar 10. E se eu dividir 30 por 3, vai dar 10 também. Então, essa linha vermelha representa, né, o gráfico da minha gravidade. Ela é constante, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu dividindo esse retângulo aqui em 2, eu vou ter 2 triângulos iguais, né? Vou representar por letra D essas distâncias. Pode ser a altura também, né? Então, essa aqui é a distância 1, ó. No instante 1, eu vou ter uma distância D, tá aqui ela, essa aqui, ó. No instante 2, daqui para cá, né? No instante 2, você vê aqui que eu tenho uma figura aqui. Eu tenho uma figura aqui que é um trapézio, né? Quando eu dividir esse trapézio, eu vou ter 3 triângulos iguais, né? Ó. Então, aqui, eu vou daqui para cá, né? Do 1 para o 2. No instante do 1 até o 2, né? Eu vou ter 3 triângulos iguais quando eu dividir essa figura aqui, ó. No meu segundo trapézio, que é do instante 2 até o instante 3, né? Se eu dividir ele aqui em triângulos iguais, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5 triângulos iguais. Então, essas aqui são as proporções dessas distâncias, ó. Elas são proporcionais aos números ímpares. A primeira é D, a segunda é 3D e a terceira é 5D. Se eu continuasse aqui, seria 7D, seria 9D. Ou seja, a regra de Galileu diz o seguinte, né? Ó, que partindo do repouso, né, com aceleração constante, no caso 10 metros por segundo, e percorrendo intervalo de tempos iguais, nós estamos considerando aí percorrendo a cada segundo, né, as distâncias percorridas são proporcionais aos números ímpares. Então, esse gráfico aqui, ele está nos dando essas distâncias, ó, essas relações. São justamente as proporções dessas distâncias, ó. Eu posso representar dessa maneira ainda, ó. Então, aqui no primeiro instante, né? No primeiro instante aqui eu tenho um D, né? Aqui ele, a distância, que eu posso também chamar de altura. No segundo instante, que é daqui para cá, ó, eu tenho aqui 3
três triângulos iguais, ou seja, 3D, né? E no terceiro instante, daqui para cá, né, nesse terceiro aqui, ó, eu tenho 5D, ou seja, você vê que são 5 triângulos iguais. Foi desse gráfico que saiu a proporção de Galileu, ou seja, a regra de Galileu, que diz o seguinte, né, ó, essas distâncias entre o objeto, elas são proporcionais aos números ímpares, essas alturas, né? Então aqui eu tenho 1D, 3D, 5D, o próximo seria 7D, o seguinte seria 9 e o outro seria 11. Eu vou sempre comparar com os números ímpares, né? Eu representei por letra D, mas também pode ser a altura. Vou fazer dois exemplos aqui e mostrar que algumas questões é bem complicado você usar as fórmulas. Esse primeiro exemplo aqui, né, diz o seguinte, ó, uma esfera de aço cai a partir do repouso, né, em queda livre, de uma altura de 80 metros. Considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o tempo de queda é. Então, o que eu tenho aqui? Vou tirar aqui meus dados, né? Eu tenho aqui o repouso, velocidade inicial, igual a zero. Não precisa eu ficar usando a velocidade inicial, né? A altura é de 80 metros, a aceleração da gravidade, a gente vai considerar, a grande maioria das questões vai considerar 10 metros por segundo ao quadrado, ele quer o tempo, ó. Então aqui eu vou usar aquela fórmula, né, que eu tenho a altura, que é o ΔH igual a gravidade, aceleração da gravidade, tempo ao quadrado dividido por 2. Quer dizer, esse tipo de questão dá para mim jogar direto na fórmula. Então, substituindo, eu vou ter, né, 80 tempo ao quadrado dividido por 2. Agora eu vou fazer o seguinte, vou dividir o 10 por 2 ali, né, vai ficar 80, 5 tempo ao quadrado. Vou passar o 5 para o outro lado dividindo, né, vai ficar tempo ao quadrado, vai ser 80 dividido por 5. Dividindo aí 80 por 5, eu vou ter 16, né? Vou tirar a raiz quadrada de 16. Então, o tempo vai ser raiz quadrada de 16. Eu vou ter um tempo aí de 4 segundos de queda, né? Então, ela vai levar 4 segundos para cair de uma altura de 80 metros, considerando que não tem atrito com o ar, certo? Então, item correto aí, né? O nosso item C, né? É o nosso item correto. Então, eu estou botando um tipo de questão onde você pode aplicar direto na fórmula. Agora, tem questões que é interessante eu saber aquela regra de Galileu, né? Para facilitar os meus cálculos. Vamos ver essa aqui, Mackenzie. Ó. Um corpo em queda livre, a partir do repouso, gasta um certo tempo para percorrer uma altura h. Se um outro corpo, nas mesmas condições, gastasse o triplo desse tempo, a distância percorrida seria, ou seja, a altura que ele vai percorrer. Então ele está dizendo aqui que tem um corpo que vai cair de uma certa altura num certo tempo, né, que ele não diz qual é o tempo. Se um outro corpo gastasse o triplo desse tempo, né, a distância percorrida seria. Olha como é que eu vou fazer aqui, né? Então, como eu não sei o tempo dessa questão, eu vou considerar o seguinte, né? O primeiro instante é o instante que ela está em repouso. Eu vou chamar de tempo zero, né? O primeiro instante aqui ela está em repouso. Depois, no próximo tempo que ela vai cair, eu vou chamar de t. O tempo igual a t. Eu vou representar dessa maneira o meu desenho. Eu vou chamar aqui de tempo t, né? E lógico que esse espaço, né, da primeira aqui para a segunda, eu vou chamar de h. Espaçozinho aqui eu vou chamar de h. Ó. Agora eu vou para a segunda, né? O segundo aqui instante eu vou chamar de 2t, né? Ó, é o segundo instante. Considerando que ela vai cair, esses espaços aqui, elas estão caindo em tempos iguais, né? No mesmo intervalo de tempo. Vai ter esse espaço aqui, eu vou chamar o quê? De 3h. Porque as distâncias entre as bolas são proporcionais aos números ímpares. Se o primeiro é 1, o segundo é 3. Como ele vai ser o triplo, né, do tempo, ó, gastasse o triplo desse tempo. Então, é o meu próximo agora, né? Meu próximo desenho vai representar o triplo. É 3 vezes t, né? Que eu não sei quanto é o tempo. E essa distância vai ser o quê? Se são proporcionais aos números ímpares, já coloquei 1, já coloquei o 3, aqui é 5h, né? Aí ele quer saber o seguinte, qual é essa altura, ó, da primeira até essa última aqui. É só eu fazer essa soma aqui, ó, dessas alturas, ó. Eu sabendo que as distâncias entre as bolas, né, ó, são proporcionais aos números ímpares, né? É só eu somar. Quer dizer, minha altura total vai ser o h mais o 3h mais o 5h, que no caso aí eu vou ter 9h. Essa é a minha resposta. Quer dizer, é complicado resolver isso aí usando as fórmulas. Então, eu tenho que entender as regras de Galileu. Então, o item correto é o nosso item E. Né? Então, tá aí, queda livre, né? Considerando que não haja interferência de nada, não haja atrito interferindo na queda desse objeto. Então, espero que você tenha entendido, que tenha sido útil para você essa aula. Até a próxima.